todos os meus alunos. Na aula de hoje nós vamos abordar um tema chamado pilha. Usando a analogia de pilha de pratos ou pilha de livros, fica mais fácil de nós entendermos o conceito de pilha. Então, à medida que eu vou colocando os meus elementos, neste caso os pratos, sobre os demais, ou seja, empilhando, eu crio uma estrutura de dados do tipo pilha, com N elementos. Em pilha, eu não posso retirar o elemento da base que contenha alguns que estejam acima dele no topo. Então, eu tenho que obedecer a analogia. Se eu quiser retirar esse elemento que esteja na base, eu tenho que desempilhar todos os demais que estão no topo. Como que eu implemento uma estrutura do tipo pilha em linguagem C? Então, type_def_struct, ou seja, o tipo dessa estrutura, ela contém duas informações relevantes: o topo e a informação. Essa informação eu declaro com N elementos. Nesse caso, 4 significa que eu tenho uma pilha com 4 elementos do tipo int, inteiro, podendo ser do tipo real ou uma string. E aqui eu declaro o nome dessa estrutura, pilha.vírgula. Para mim declarar essa pilha no meu programa principal, eu chamo a função pilha, que eu acabei de declarar no passo anterior, espaço P minúsculo, ponto e vírgula, em que P minúsculo é do tipo pilha e pilha é uma estrutura que foi criada no primeiro passo. Para inicializar minha pilha, ou seja, torná-la vazia na memória, eu utilizo a seguinte sintaxe: P minúsculo, que aponta topo, recebe -1. Eu esvaziei a minha pilha para receber todo o conteúdo. Caso eu queira empilhar um elemento na minha pilha, P minúsculo, que aponta topo mais, ou seja, estou incrementando um valor no topo, deixou de ser -1 que foi esvaziado para 0 agora. E P minúsculo, que aponta info, de P apontando topo, ou seja, no topo da minha pilha, dentro da informação de P, eu recebo x, que é um elemento que foi digitado previamente pelo usuário. O quinto passo, caso eu deseje mostrar esse elemento, esse conteúdo que foi empilhado na minha pilha na tela, eu utilizo a sintaxe printf, %d, vírgula, P minúsculo ponto info de P.topo. Aqui nós usamos o pontinho ao invés do apontador, porque o apontador ele armazena o conteúdo dentro da pilha e o pontinho ele acessa a informação, ele mostra o conteúdo que está armazenado dentro dela. O sexto passo, se eu quiser fazer uma função de pop, ou seja, desempilhar, eu utilizo a seguinte sintaxe: P que aponta topo menos, eu retiro uma informação da minha pilha. E outra aplicação que eu trouxe para vocês é o jogo Torre de Hanoi. O jogo Torre de Hanoi ele é constituído por 3 torres. Aqui nós vamos relacionar cada torre como uma estrutura de pilha, em que contém 3 elementos, 3 discos. O objetivo do jogo é transportar essa pilha de discos para qualquer uma dessas torres, torre 2 ou torre 3, na qual eu tenho que obedecer o conceito que foi abordado na aula de hoje, ou seja, desempilhar o topo da pilha, um elemento a um elemento. Então, se eu desempilhar o topo e colocar em outra pilha, a minha estrutura fica desse tipo. Se eu pegar um elemento maior e colocar sobre o menor, a regra do jogo não me permite fazer isso. Então eu tenho que desempilhar esse elemento, colocar em outra pilha, empilhar em outra pilha. Agora eu retiro esse elemento da torre 2 e empilho sobre um maior que ele. E então eu consigo retirar a base e empilhar na torre 2. Retirando o elemento da torre 3 para a torre 1, pegando esse elemento, empilhando na torre 2. E por fim, o último elemento,